Como eu já criei toda a estrutura para poder cadastrar as categorias, agora posso voltar para o cadastro dos posts. Aqui no cadastro do post, no formulário, eu tenho esse campo Select, onde eu tenho que preencher todas as categorias. Então vamos lá, aqui dentro de Admin Post Controller, aqui dentro de Create, eu vou chamar categorias igual a New Categorias. Esse categorias é o model que eu tenho que carregar. Só vou carregar a categoria lá em cima, tá aqui. Carreguei a categoria aqui em cima. Agora é só chamar, você sabe, vai ser categorias igual categorias, chamando o método all. Chamando o método all e chamando aqui o get. Dump na categorias. Você vai ver que vai retornar todas as categorias certinho. Agora tem que dar um jeito de passar lá para dentro da minha view. Como que eu faço isso? Vai ser categorias e vou passar por categorias. Agora aqui dentro de post create. Aqui embaixo, só pegar a formatação do twig. Aqui embaixo, cadê? Categorias, está aqui. Aqui dentro do select, eu vou fazer um for. Vai ser for categoria in categorias. E eu vou colocar um option aqui embaixo. Option. Nesse option eu vou passar o value e qual que vai ser? Vai ser o categoria.id. E aqui dentro, entre as tags, vai ser categoria.name. Vamos ver se vai realmente aparecer. Tá aqui as categorias sendo listadas certinho. Antes de fazer essa parte de mostrar as mídias, eu vou fazer o cadastro dos posts, que daí sim depois eu posso ficar livre para ficar somente focado nesse mostrar mídias, que é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. Para poder fazer o cadastro do post, no meu formulário, o que eu estou chamando aqui? Estou chamando Admin Posts Store. Então tem aqui Admin Posts Controller e tem o Store. Então vamos lá, vamos cadastrar. Primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser um validate. Nesse validate, quais campos que eu vou validar aqui? Eu vou validar o title. Só lembrar aqui para ver se é title mesmo. Tem aqui o title, é o slug também. Title vai ser o slug. O que mais que eu tenho? Tem a categoria, que eu acabei de colocar. Agora só tem que ver se eu coloquei o name dele de categoria. Tá aqui a categoria, select name categoria, é isso mesmo. E tenho também o post. E tenho também o agendamento. O post, o que é esse post? É isso daqui, cadê? É isso aqui. É o name post, é o text area. É isso daqui, é o meu Summer Note. Voltando aqui, eu vou ter que fazer o sanitize, mas antes também, acabei esquecendo, só vou chamar unique. Esse unique, eu quero ter somente um post cadastrado com esse slug. E eu vou chamar aqui o post class. Eu vou carregar o post lá em cima. No caso, eu acho que eu já tinha carregado o post lá em cima. E aqui no Sanitize, eu vou pegar todos esses que eu já coloquei aqui em cima. Então, Ctrl C, Ctrl V, com a exceção, com a diferença que aqui eu vou colocar SS, aqui vai ser I, aqui vai ser S, e aqui também vai ser... aqui também vai ser S. Agora, aqui embaixo vai ser um dump nesse validate. É bom sempre testar para ver se o retorno desse validate está funcionando. Carreguei o validator em cima também, senão com certeza ele ia dar problema. Eu já posso fazer um teste. Eu vou preencher todos os dados. Aqui vai ser teste. O agendamento vai ser esse mesmo. Aqui eu vou colocar a categoria, vai ser esse. Teste de cadastro do cotidiano. Cadastrar. Pegou todos os dados aqui certinho. Agora que eu peguei todos os dados certinho, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui embaixo no Store. Primeiro, if validator failed, se falhou a validação, return back. Agora aqui embaixo vai ser cadastrado igual this post e vou chamar o método insert. Nesse método insert, eu vou ter que criar um array, e nesse array eu vou passar os índices, que vai ser referente aos campos do banco de dados, e os valores que eu estou pegando lá do formulário. O primeiro que eu quero cadastrar no title. Qual o valor que eu vou pegar? Vou pegar o validate title.
O outro que eu quero cadastrar no campo slug, vai ser a mesma coisa do de cima, validate slug. O outro vai ser a categoria também vai ser a mesma coisa, categoria, chamando aqui o categoria. O post também, categoria não, aqui eu coloquei categoria, né, é validate, eu tava com categoria na cabeça, é validate. Nesse validate eu vou chamar o quê? O post, é claro. Agora, aqui embaixo, eu vou partir para o agendamento. Nesse agendamento, eu vou ter que trabalhar com uma classe que já vem junto com o PHP, chamada TimeFormat. New TimeFormat. Eu vou colocar só uma contrabarra aqui antes. Colocar uma contrabarra. E nesse TimeFormat, eu vou colocar, só colocar assim... Nesse TimeFormat, eu vou chamar TimesTampFormat. Nesse TimesTampFormat, eu vou formatar o quê? O validate agendamento. Isso aqui ele vai fazer a formatação para poder cadastrar no formato do banco de dados, que é ano, mês, dia, daí tem horas, minutos e segundos. O user, agora não lembro se no meu banco de dados eu coloquei o user. Quem cadastrou o post, dá uma olhada aqui no posts, tem aqui o user, é isso mesmo. Eu preciso colocar o user que cadastrou. Nesse user, eu vou passar o getAdmin. Nesse getAdmin, eu vou passar o ID. Porque eu tenho aqui no helpers, não sei se você lembra que eu tenho aqui no helpers, eu tenho getAdmin. Cadê eu tenho getAdmin? Tá aqui. Nesse getAdmin, aqui eu estou pegando, retornando no formato de um objeto. Agora eu vou voltar aqui. O que mais que eu preciso passar? Eu preciso passar também... Não, somente isso. Eu vou voltar aqui no meu banco de dados, porque eu sei que eu tenho esse campo chamado created@. E tem também o campo chamado updated@. Eu vou colocar o current timestamp também, nesse created@. E nesse updated@, eu vou colocar nesse campo extra, onUpdate current timestamp. O que isso significa? Significa que na hora que você for cadastrar o seu post, você não precisa vir aqui e passar explicitamente que você quer colocar alguma coisa lá no created@ e também no updated@. Porque quando eu coloco nesse padrão o current timestamp, quer dizer que ele vai pegar, independente se eu falar para ele, ele vai pegar a data atual. E esse campo extra, onUpdate current timestamp, na hora que eu atualizar esse registro, ele já vai pegar a data atual e alterar aqui. Mas ele não vai alterar o created@. Ele vai alterar somente o updated@. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Eu vou atualizar. Vai ser Palmeiras campeão. Sendo que não é, né? Palmeiras campeão da Libertadores 2018. Grande sonho, né? Aqui vai ser o 14 mesmo. O horário, eu vou colocar o agendamento. Vamos supor que eu vou colocar para as 3 horas e 52 minutos. Beleza, vai ser esportes mesmo. E aqui vai ser texto do post. Texto do post. Vamos ver o que vai acontecer. Cadastrar. Propriedade indefinida post. Aqui no admin post controle na linha 51. This post. Só dar uma olhada aqui em cima. Ah tá, me desculpe, aqui, lembra lá na aula passada que eu falei para você que se você pegar para trabalhar dentro de um controller onde faz referência a um módulo específico, no caso aqui, admin posts, admin categorias, eu esqueci de colocar aqui, this post igual new post. Eu vou criar aqui em cima um private post. Agora, aqui só vou passar, vai ser this post. Aqui no create eu não preciso, aqui no store eu preciso, cadê? This post, insert, agora sim vamos ver, atualizar, continuar. A classe TimeFormat, ela não existe, tá? Isso aqui me desculpe, foi um erro meu. Eu estava confundindo esse TimeFormat, eu estava confundindo com date, mas eu vou voltar aqui com TimeFormat. Eu vou ter que criar essa classe TimeFormat, eu vou ter que criar, então, dentro de app, dentro de classes, vai ser o TimeFormat. Isso aqui foi um erro besta meu, mas vamos lá. Abrir a barra lateral, aqui dentro de app, dentro de classes, eu tenho aqui o TimeFormat, o que eu acabei de pegar. Vamos criar então o conteúdo desse TimeFormat. PHP
PHP namespace app barra classes class time format. Agora aqui dentro vai ser um public function. Qual que é o nome do método que eu estou chamando aqui? É timestamp format. Então vamos lá. Aqui, timestamp format. Eu preciso pegar aqui o date. E aqui dentro eu só vou colocar um return date. Eu vou pegar no formato ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Eu vou pegar, chamar aqui str2time. E vou pegar e fazer o seguinte. Como a data aqui do meu formulário está vindo nesse formato, está vindo assim, está vindo ano, mês, dia, mas provavelmente está vindo assim, 2018 vai ser barra, ou melhor, eu acho que nem está vindo assim, está vindo no formato normal mesmo, no formato que a gente consegue ler, é isso mesmo, ele está vindo 14/4/2018, então estou transformando para esse formato. E agora aqui dentro desse str2time, eu vou colocar um str replace, eu vou substituir o quê? Eu vou substituir a barra, eu vou substituir pelo traço, porque se eu colocar nesse formato aqui, colocando essa barra, ele não vai aceitar. Então eu substituo a barra pelo traço. Na onde? No date. Simples, só isso. Agora eu vou voltar aqui no admin posts controller, eu vou carregar o time format lá em cima, tá aqui, carreguei, eu já posso fazer o teste. Clicar em cadastrar, aqui, clicar aqui em cadastrar, não deu erro nenhum, não deu nada, eu vou voltar aqui no meu banco de dados, aqui dentro de posts, ele cadastrou o Palmeiras campeão, eu já tinha esse Palmeiras campeão cadastrado, né? Então tá aqui. Palmeiras campeão cadastrado. Eu vou até deletar isso para você ver que realmente é isso. User, o post, categoria, o slug, tudo certinho. E o agendamento está aqui, ó. O agendamento também tudo certinho. Eu vou cadastrar um outro post. Esse outro post vai ser teste, o slug vai ser teste, vai ser a data. Vou agendar para o dia 26, para esse mesmo horário. Vai ser cotidiano e vai ser um teste. Cadastrar. Voltar aqui, dar um refresh e tá aqui o cadastro certinho. Agora, aqui dentro do meu store, eu vou ter que fazer uma pergunta. If, se for cadastrado com sucesso, você sabe o que vai acontecer. Só vou chamar o flash message, vírgula, success, cadastrado com sucesso, return back, fazer uma cópia também, só que aqui vai ser error vai ser erro ao cadastrar, por favor, tente novamente, legal, agora aqui dentro do meu, post create, aqui em cima, vamos ver se eu estou chamando o meu message. Não estou chamando em lugar nenhum o meu message. Não, Ctrl F vai ser message. Realmente eu não estou chamando em lugar nenhum. Qual que é o melhor lugar para chamar esse message? Eu vou colocar logo aqui em cima desse, embaixo desse iBox Contents. Message, pegar o message e colocar aqui RAW. Vamos ver se vai funcionar isso aqui, né? Continuar. Só atualizar, peraí. Aqui vai ser, só voltar aqui no meu banco de dados, dar um refresh, perfeito, é isso mesmo. E também voltar aqui no meu cadastro, só ver se eu estou pegando as mensagens de erro. Eu não estou pegando as mensagens de erro, então preciso colocar, vai ser message. Nesse message vai ser o title, RAW. Fazer uma cópia, colocar aqui embaixo, só que esse aqui vai ser o slug. Outra cópia, colocar aqui embaixo, vai ser o agendamento. Outra cópia, colocar logo aqui embaixo, vai ser o categoria. E falta mais um, que vai ser o do post. Aqui embaixo, aqui em cima mesmo vai ser. E vai ser o post. Post, legal. Atualizar, legal. Agora fazer o teste de novo. Teste 2, teste 5, agendamento.
Vai ser o cotidiano teste 5. Cadastrar. E aqui cadastrado com sucesso. No meu banco de dados, dá um refresh e aqui cadastrado com sucesso. Então, você viu que o cadastro do meu post está tudo perfeito. O que está faltando fazer? Está faltando fazer esse Show Mídias para poder pegar a foto, caso eu já tenha cadastrado algumas fotos, para poder colocar aqui dentro desse Summer Note. Lembrando que você pode colocar também as fotos diretamente aqui. Então é isso, valeu, um abração e até mais.